que é uma boa escola de ensino artístico é um bocadinho difícil de podermos definir ou até acertarmos naquelas que poderão ser as escolas de referência para isso. Isto porque temos dezenas de boas escolas do ensino artístico especializado. E eu, a organizar este painel, tomei a liberdade de escolher 3 dessas escolas, embora, com certeza, em futuros congressos teremos a oportunidade de conhecer muitas outras, porque, efetivamente, Portugal tem este privilégio de ter muitas boas escolas do ensino artístico especializado. Destas, estas servirão de exemplo, de referência, digamos assim, para podermos discutir um pouco o que entendemos por ser uma boa escola do ensino artístico especializado. Não vou perder muito tempo para já com conversa da minha parte, ultimado que esteja aqui a questão do som de uma apresentação. Começaremos logo com as apresentações. Tenho aqui à minha direita o António Moraes, que é da Academia de Música de Alcobaça. Bem-vindo. O Pedro Filipe, da Academia de Música de Óbidos, e o Luís Zagalo, da Academia de Música de Elvas. Confesso-vos que a escolha destas escolas, eu não as conhecia, quer dizer, conhecia por reputação, digamos assim, não conhecia ainda os meus 3 colegas, e na preparação deste painel fiquei desde já muito satisfeito de vos conhecer e de poder partilhar convosco as discussões que já tivemos e as discussões futuras que vamos ter, graças também a estes encontros. As escolas do ensino artístico especializado são mesmo assim, parceiras. Comunicamos entre nós, procuramos conhecer o que umas e outras fazem, procuramos tocar juntos, procuramos que os nossos alunos estejam em contacto, que os nossos professores estejam em contacto. E essa é uma grande mais-valia das nossas escolas, se calhar pouco comum entre muitas outras. A característica artística leva-nos a isso, mas mais do que isso são as pessoas e o tipo de pessoas que nós somos ou queremos ser, que nos estimula a criar estas parcerias. Por isso, desde já, da minha parte, é um enorme prazer estar convosco e ter a oportunidade de vos conhecer melhor. Tenho também o privilégio de conhecer grande parte das escolas do nosso país, do trabalho que desenvolvem, e por isso poder conhecer um bocadinho melhor aquelas que não tenho tanto contacto, para mim é um enorme prazer. Sem mais delongas, queria pedir então ao António Moraes para nos fazer a sua apresentação, reservando depois um espaço final, cada um vai falar cerca de 15 minutos, reservando um espaço final para debate. Por isso, perguntas que tenham, considerações que tenham sobre aquilo que deve ser uma boa escola do ensino artístico especializado, por favor. Na última, tentaremos meia hora desta discussão, podermos falar entre nós todos. Por isso, António, faz favor. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer este convite da AEP, pessoa de Carlos Pinto da Costa, que muito nos honra, e é um prazer estar aqui num congresso que pensamos, ou no segundo congresso, pensamos ser importantíssimo para a vida das nossas escolas e para a vida também cultural do país. Sem mais demoras, apresentar a nossa Academia de Música de Alcobaça, e não o podemos fazer sem recuar. Não sei se... Devia passar aqui um... Muito bem. Sem recuar a 1985, com o ressurgimento da Banda de Alcobaça. Portanto, nós somos uma escola que
vem desse tempo e da escola que foi criada pelo ressurgimento de uma banda que estava muito adormecida, e um conjunto de alcobacenses criou uma associação e ressurgiu assim a banda de Alcobaça. Esta banda teve a capacidade de criar excelentes músicos, que hoje em dia são reconhecidos também internacionalmente, mas também de criar o bicho da cultura em algum dos seus músicos. E continuando a fazer o seu ensino através de uma escola de banda, como muitas acontecem no país, desde cedo se começou a destacar um pensamento que seria muito interessante levar mais além o ensino das artes, que começou de uma forma oficial em 2002, com a criação da Academia de Música de Alcobaça, e mais tarde, perseguindo esse pensamento, em 2009, com a criação da Academia de Dança de Alcobaça. É muito importante refletir no papel que esta associação tem, não só ver o ensino especializado de uma forma estanque, porque assim ela começou de uma forma, um pensamento cultural abrangente. E, portanto, a nossa organização também se adaptou ao longo do tempo, e até recentemente com a alteração da sua nomenclatura para a Associação de Artes, porque efetivamente não conseguimos conceber uma escola do ensino artístico, tendo em conta a nossa gênese, isolada de todos os outros eixos do nosso trabalho. Portanto, chegamos hoje em dia a Banda de Alcobaça, a Associação de Artes, que tem 3 pilares fundamentais e que, obviamente, trabalham entre si e estão interligados de uma forma muito junta. Só números não interessam muito, mas de qualquer modo, com todas estas atividades, principalmente na área social e na área de formativa especializada, alcançamos alguns números razoáveis e estamos também com parcerias com certos agrupamentos, que eu penso que são as parcerias fundamentais. Ainda há pouco, também na apresentação anterior, se falava na ligação com as escolas. Obviamente que isso, no nosso caso e no caso de muitas das escolas do ensino especializado, se revela de extrema importância. De qualquer modo, tudo isto é possível porque temos uma estrutura organizada de uma forma empresarial, digamos assim. Apesar de sermos uma associação sem fins lucrativos, achamos que a quantidade e diversidade de atividades onde estamos é impossível de gerir com uma mentalidade, obviamente, associativa mais normal. Não que isso esteja errado, mas efetivamente, com 3 eixos de trabalho tão intenso, era muito importante termos uma certa unidade e uma certa linha de condução comum. Isso é possível através de uma organização um bocadinho mais empresarial, com uma estrutura de serviços de apoio que servem as 3 áreas, dando esta unidade de que falava. A área social, que representa, pode não estar tão interligada no princípio, ou no pensamento em relação à área artística ou até à área formativa, mas acaba por ser importante porque, ainda para mais, ouvindo toda a keynote passada, esta área torna-se extremamente importante, então, para alargar aquilo que também poderão vir a ser os nossos alunos especializados, ou então alargar a tipologia do nosso trabalho. E a área artística, vamos focar um pouco mais aqui, porque efetivamente esta área que está simbioticamente ligada com a nossa área educativa. Nós temos 5 eixos principais, que estão ali referidos, portanto, Cister Música, Cinca, Gravíssimo, um projeto educativo diferenciado e a Banda Sinfónica de Alcobaça, e todos estes têm um papel muito importante, principalmente o primeiro e os 2 últimos, naquilo que é a ligação com a área formativa. Portanto, Cister Música é um festival que nós, de alguma forma, através da associação, organizamos há muitos anos, desde 2002 com mais força na nossa associação, patrocinado pela nossa Câmara Municipal e pela DG Artes. Acaba por ter uma ligação muito grande com todo o território, mas isto tudo para dizer que um festival internacional com qualidade, pelo menos é isso que nos vai chegando, e é isso que é o nosso foco, acaba por conseguir incluir os nossos alunos. Portanto, há sempre um espetáculo ou 2
ou 3, dependendo do ano e do que a pandemia deixa fazer, em que nós conseguimos ter os nossos alunos nos palcos que servem as grandes orquestras, que servem os agrupamentos de topo e que eles próprios depois podem ou participar ativamente como músicos ou participar como ouvintes. Pensamos que isto é a forma mais interessante e mais motivadora de os alunos perceberem os seus objetivos artísticos que estão subjacentes à educação especializada que têm. Por outro lado, temos o Concurso Internacional de Música de Câmara. Concurso, obviamente, os nossos alunos normalmente não têm ainda não chegaram a este patamar, mas de qualquer modo, lá está. É uma montra também motivacional que eles podem assistir de perspectivarem o seu futuro artístico, se assim o desejarem. O Gravíssimo, também uma marca, digamos assim, nossa, privilegia os metais graves e também que permite o acesso a uma enormidade de concertos, e a própria academia, que está, obviamente, permissiva, ou que permite que os nossos alunos também participem, se assim o desejarem. O projeto educativo, vou-me deter um pouco mais sobre ele. O projeto educativo é algo muito importante e que, de alguma forma, nasce na Academia de Música de Alcobaça, apesar de ser um projeto da associação. Portanto, nós dividimos, digamos assim, estas atividades do projeto educativo que complementam o nosso calendário de atividades anual. E este projeto educativo principalmente tem duas partes, principalmente uma parte formativa externa, que permite uma formação complementar aos nossos alunos e aos alunos da região, e hoje em dia muitas vezes até das regiões que quiserem, porque com os meios digitais conseguimos alcançar um grande número de pessoas, se assim for possível, trazendo nomes importantes da formação dos instrumentos para a nossa realidade, dando assim esta complementaridade que achamos também essencial. Também a parte dos espetáculos, dos recitais, e gostaria de destacar aqui não só como ouvintes, os nossos alunos podem participar como ouvintes, mas também como participantes. Portanto, nós tentamos sempre produzir alguns concertos com estes alunos que têm uma ligação à comunidade, e achamos também, lá está, esta dualidade de aprender e participar muito importante e fundamental naquilo que são os nossos objetivos artísticos. Em relação à Banda Sinfónica de Alcobaça, o último eixo, e que de alguma forma foi a gênese de tudo isto, nós alterámos a sua nomenclatura há alguns anos porque este projeto artístico, efetivamente, tende mais para uma banda de concertos, ou tende absolutamente para uma banda de concertos, e abandonámos um pouco o repertório mais tradicional, mas este agrupamento tem algumas vantagens, algumas desvantagens também, quando hoje em dia as bandas sofrem um pouco de desertificação, mas nós tentámos contornar isso através da presença de alunos, de ex-alunos, de amadores, de professores. Portanto, tentamos fazer uma amálgama interessante de contributos, mas efetivamente aquilo que gostamos de destacar é que este agrupamento permite também ser uma classe conjunta, a classe conjunta mais avançada da escola. Portanto, os alunos que assim o desejem têm um local onde se sentem motivados, esperamos nós, onde artisticamente podem evoluir. Apresenta, obviamente, algum desafio, mas nós sabemos que sem desafio também não há evolução, e permite esta partilha, que achamos muito importante, entre alunos, ex-alunos, que muitas vezes têm um seguimento nos seus estudos artísticos e que podem partilhar esses conhecimentos com os mais novos, e também esta importância social que as bandas sempre tiveram e que nós tentamos manter com a presença de amadores, com a presença de professores, com a presença de convidados, com o convite de músicos importantes que já estiveram ligados à banda ou que vêm participar connosco. Portanto, tentamos que a Banda Sinfónica de Alcobaça tenha esse caráter. E
Apenas referir que no nosso espaço regional estamos ali na nossa região com estas representações, em que o verde escuro são as áreas onde estamos com o ensino artístico especializado. E cheguei ao fim, muito obrigado, espero que fique assim a conhecer um pouco mais da nossa academia. Muito obrigado, António. Isto, 15 minutos para apresentar as nossas escolas, quer dizer, nós precisávamos de 2 horas cada um para... Sim, muito obrigado. Passo já ao Pedro Filipe. Faz favor, Pedro, obrigado. Não sei se tinha saído aqui, capaz de... Já está. Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este congresso. Para mim é uma grande honra estar aqui e poder, pela primeira vez, também representar a minha escola, a nossa escola, a de Óbidos, aqui neste sítio tão nobre, aqui no auditório Gulbenkian. A minha escola, a Academia de Óbidos, é um projeto que foi começado por mim a nível individual em 2007, mas as coisas não começaram assim. Isto começou tudo em 1996. Nessa altura eu fui convidado em Óbidos para liderar um projeto ligado ao coral, ao Alma Nova. Depois, em 2002, com o presidente de então, Telmo Faria, convidou-me para liderar um projeto de um coro infantil, para iniciar uma escola municipal. Nessa altura tínhamos dificuldades, mas tínhamos muita vontade, como sempre, não é? E a partir de 2002 o coro infantil foi sendo uma referência através do Festival de Chocolate, que todos conhecem aqui, não é? Quem não conhece o Festival de Chocolate de Óbidos, e esses eventos todos que Óbidos produziu e que são ainda hoje alguns uma grande referência e continuam a ser. Como é que depois se passou este projeto, que era para ser um projeto municipal, passou para ser individual? Isto porque as dificuldades, muitas vezes, de nós conseguirmos encontrar um compromisso com a política, faz-nos cortar alguns laços. Ou seja, se nós não conseguimos, temos que arranjar outras soluções. E em 2007, a vontade de termos uma escola municipal já estava muito apagada e eu resolvi, com os alunos que tinha do coro infantil, chegar a uma solução. Ou o projeto ficaria por ali, tinha que terminar porque não podíamos continuar com falta de condições, ou teria que me chegar à frente. Eu estava com 30 anos na altura e resolvi aventurar-me. Fui ao banco, pedi dinheiro para comprar uma casa e comprei uma casa. E dessa casa fiz uma escola. E foi assim que as coisas começaram. Eu não tinha uma casa para viver, vivia numa casa emprestada e comecei aí com essa casa que vocês vão já ver a seguir. Acho que tem que voltar atrás. É no vermelho, não é, Carlos? Uma casa que se tornou uma escola. Não era uma casa muito grande, bem centrada perto de Óbidos, e tornou-se aí o espaço para poder albergar tanto o coro, tanto as crianças, e nessa altura começámos com 100 e poucas crianças. Portanto, foi um período muito difícil, nós não tínhamos absolutamente apoio de ninguém, nem da Câmara, nem do Ministério, estávamos ali sozinhos, com 100 e poucas crianças. E em 2007 as coisas começaram assim. Fomos fazendo tudo para que pudessem acreditar em nós e que nos pudessem dar algum apoio, mas não sabíamos se íamos tê-lo. A certeza que eu tinha nesse ano é que eu pagava 1.500 euros de juros ao banco para ter aquela casa a funcionar. E o resto era tudo o meu trabalho e de 5 ou 6 pessoas que acreditaram e que foram apoiando essa fase inicial. Portanto, não tivemos na vida nada fácil no início. Mas depois
Passado esse período de 2007, fomos percorrendo um caminho, fomos legalizando tudo o que era necessário e fomos, a partir daí, chegando a mais pessoas que nos foram dando algum apoio, principalmente os pais e também a toda a comunidade à volta. Foi vendo a nossa vontade de querer fazer. Rapidamente, em 2012, estávamos em 4 ou 5 concelhos. Somos vizinhos de Alcobaça, partilhamos até parcerias, partilhamos na medida em que temos parceiros comuns, mas a Academia de Óbidos, é um concelho pequeno, com 11 mil habitantes, mas tem ao lado Caldas da Rainha, que é um concelho com 55 mil, tem o concelho de Peniche, que tem 27 mil, temos a Lourinhã, com 25 mil habitantes, e o Cadaval, com 16 mil. Portanto, a nossa área de influência ultrapassa largamente as 150 mil pessoas. Temos parcerias com 9 agrupamentos de escolas, ou 9 escolas, e teríamos muito mais possibilidades, mas o financiamento não é possível. Não é? Depois, falando um pouco também do nosso corpo docente, atualmente, esta apresentação foi o último concerto, poucas semanas antes do Covid, de se iniciar o que nós sabemos. Foi um concerto de professores, nós fazemos sempre 1 ou 2 concertos de professores por ano, em que aproveitamos também para apresentar os nossos professores. Ou seja, se há um professor ou 2 novos, mantendo o quadro de professores sempre estável. Depois, também vos dizer que procuramos sempre, desde sempre, ter os nossos professores o mais preparados possível para os desafios da educação. Ao princípio não era fácil contratar professores com habilitação profissional, como sabem. E eu tive logo, a primeira preocupação foi, nós temos de estar preparados para os desafios de educação. E foi incentivar todos, procurar parcerias com universidades, desde Évora, a Escola Superior de Música de Lisboa, Piaget, a Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, e mais uma ou outra que agora possam escapar, mas temos. E foi a partir daí, 2011 talvez, que levámos muito a sério a profissionalização dos professores. Neste momento, temos 80% dos professores profissionalizados, mas dentro de pouco tempo teremos muito perto dos 100. Pronto, é um processo que se completa com o tempo. Depois, a nível dos alunos, os nossos dados sobre os alunos que nós temos nestes concelhos todos, que são apoiados pelo Ministério, não é? Pelo contrato de patrocínio. A iniciação é o setor onde há menos alunos, não porque os pais não queiram investir, porque há muita essa vontade, mas as dificuldades económicas dos últimos anos condicionaram as inscrições das iniciações. Já tivemos muito mais alunos inscritos do que temos hoje por causa das questões económicas. A questão económica é uma preocupação dos pais e também alguma distância entre as diversas escolas. Depois, naturalmente, que o segundo ciclo representa o grande número de alunos, também como o terceiro ciclo, e, por fim, não menos importante, mas se calhar muito importante, o curso secundário. Sobre a conclusão e prosseguimento de estudos, a conclusão esta que é a conclusão dos alunos que completam o 5º grau, o 9º ano, e depois os que perseguem estudos com essa formação. Notamos que em 2018-19 a nossa percentagem de prosseguimento de estudo andava nos 30%, ou perto disso, porque temos que, aqui só estamos a apresentar os que estão em articulado, mas depois os números vão baixando e nós percebemos porquê, não é? Há muitas atividades que nós fazíamos que eram muito importantes para direcionar, para colocar os alunos naquela linha de comboio que nos leva ao prosseguimento de estudo, ao prosseguimento da área do ensino artístico especializado e que depois acaba por não ser possível nestes tempos difíceis. Depois, um dos momentos mais importantes dos nossos alunos é a sua prova de aptidão artística, e aí podem ver a forma como nós apresentamos as provas, sempre com recital, com uma apresentação de um trabalho que é defendido. Temos um regulamento específico criado para este efeito desde 2015-16, e podemos dizer que neste momento temos
33 alunos que já completaram a licenciatura ou mestrado em ensino da música. Todos os alunos que vão para o ensino superior e que frequentaram o secundário de música. Acho que esta parte também é muito importante, definir a escola em termos de número de alunos e onde é que eles estão, em que escolas é que eles estão. E achamos que o destaque que nós damos, a responsabilidade que atribuímos aos alunos numa prova de aptidão artística também é uma prova para os nossos professores, porque eles se veem responsáveis em preparar muito bem estes alunos, e o facto é que os alunos, quando chegam ao ensino superior, sentem-se preparados para os desafios do ensino superior, porque este trabalho prepara-os para esse efeito. Prepara-os muito bem. No curso secundário de música, posso-vos mostrar aqui, relativamente ao número total de alunos e aos que prosseguem. Portanto, quem conclui o ensino secundário é porque vai seguir música, e poucos são os que não vão seguir, 1 ou 2, no máximo 3. Aqui, nos últimos 3 anos, vamos dizer que, neste pequeno slide, 86% dos alunos prosseguiram música para o ensino superior, neste período, até a média, daquilo que nós vimos no quadro anterior, e era importante ver isso. Sobre a avaliação da nossa escola, todos, se calhar, devem ter ouvido falar, quando há um contrato de patrocínio, há no edital um conjunto de critérios que são avaliados, as escolas são avaliadas todas por igual, e acho que isso é importante também se falar, porque se avalia o projeto educativo, o regulamento interno, avalia-se tudo isso, avalia-se o corpo docente, os resultados dos alunos e as instalações, e nessa altura começámos por ter 80,5 pontos em 2015, fomos subindo, melhorando aquilo que achámos que poderíamos melhorar em 2018, e em 2020 o resultado está num nível de excelência, para mim, de 96 pontos. Depois, a nível de contrato de patrocínio, também apresento-vos aqui aquilo que são os valores e que são públicos, o que é que a nossa escola recebe e o que é que faz com eles, portanto, relativamente a cada um dos ciclos, desde da iniciação, que é o valor mais pequenino, portanto, daí também não temos muitos alunos, mas também o valor é muito quase simbólico na escola, e acho que devia ser uma parte que nós podíamos pensar em investir mais. As iniciações são muito importantes para a base de qualquer escola. Depois, a nível do curso básico e segundo e terceiro ciclo, estão mais ou menos próximos, não muito próximos, mas estão próximos, relativamente ao número de alunos. Financiamento não tanto, porque, como sabem, há sempre algumas assistências que acontecem no terceiro ciclo, e depois esse valor terá que se transitar para um segundo ou para um secundário. Já tivemos situações em que o secundário era subfinanciado, bastante subfinanciado, apesar de termos bastantes alunos. E a nível de planos de atividades, há muita coisa que nós fazemos. Peguei em 4 coisas que podiam aqui simbolizar um pouco a realidade. Em termos de audições de classe, as performances individuais dos alunos, nós fazemos, 70, 80, 90 performances diárias durante o ano todo, de instrumentos. Temos um pequeno auditório na academia, dispomos o auditório municipal, que é utilizado com muita frequência, sempre 7, 8, 10 vezes por mês, para as audições de classe. Depois, nas audições de orquestra, os nossos alunos têm todos 90 minutos de orquestra, com exceção de alguns instrumentos que depois fazem a orquestra de guitarras, ou os pianos acabam por acompanhar projetos de música de câmara. Pronto, é um bocado por aí. A nível de cor, não temos possibilidade ainda de ter um reforço de mais de carga letiva no coro, mas todos os alunos têm coro. E depois, a nível dos ensembles, temos a orquestra de guitarras, temos a orquestra de cordas, temos vários projetos que são definidos e que são propostos pelos professores ou no início do ano ou no decorrer do ano, e depois vão funcionando por projeto. Masterclasses. No ano passado, por exemplo, estando aqui neste painel, tivemos 3 masterclasses de piano. Tivemos a CIP Júnior, que não está aqui o cartaz, mas depois acho que vou passar à frente, está ali. Tivemos uma masterclass também com a Sofia Lourenço, com o Guilherme Cancujo, tivemos
portanto, durante o ano, isto porque o piano é uma classe sempre com muitos alunos e é preciso alimentar a motivação e os objetivos, não é? Depois, a nível do Óbidos Clarinete Fest, que é um evento que já temos 7 ou 8 edições, junta 4 dos melhores clarinetistas que nos vêm dar esta formação, desde já o Nuno Silva, o Carlos Alves, o Luís Gomes, o Rui Martins, entre outros também. Isto aconteceu também num contexto difícil, tivemos que ter um investimento muito acrescido para estas masterclasses, porque foram presenciais só para o aluno. Os alunos que queriam estar como ouvintes estavam em casa, ou nós tínhamos o Teams a funcionar à distância, com 3 câmaras, para eles poderem ver as masterclasses, e fizeram tudo à distância. Portanto, as masterclasses fizeram-se sempre. Só que foi um investimento muito grande que tivemos que aqui fazer. Pronto, ter um ou 2 técnicos contratados externamente para fazer isto e depois poder ter as masterclasses à disposição. Portanto, e mantivemos as propinas e tudo o que era possível. Foi um investimento da escola neste sentido, para criar este dinamismo. Mesmo masterclass de trompa com o Bernardo, lá em cima, trompa, também tivemos trompete, tivemos na área dos metais, e de guitarra com o Pedro Rodrigues de Aveiro, entre outros também. Tivemos mais. Depois, a nível de eventos e parcerias, com a CIP Júnior, que é a professora Manuela Gouveia, que já todos conhecem a CIP, que já existe desde 1996, e que este ano tivemos o Artur Pizarro e temos tido outros pianistas que vão visitar a nossa escola através da CIPO. Este projeto do Fólio Educa é um projeto que se integra no Fólio de Óbidos, com um evento internacional de literatura, em que os nossos alunos, este ano, na disciplina de improvisação, no curso secundário de música, criaram músicas especialmente feitas para os textos literários que foram-nos propostos pelo evento. De Fernando Pessoa, passando por vários autores que foram propostos, houve esta parceria, os alunos criaram, com o professor Ricardo Barriga, digamos que orientar este grupo, e foi um projeto que foi muito bem sucedido e muito apreciado pelo Plano Nacional de Leitura, por todos quantos participaram neste evento. Foi realmente muito interessante. Depois, a nível do mérito escolar... Pedro, tens-me de certeza muito mais para dizer. Então, posso acabar? Exatamente. Posso acabar, é o último painel. É isso. Sobre... Isto o tempo passa realmente, nem me apercebi. Sobre o mérito escolar, tenho a dizer que houve uma aluna que ganhou o primeiro prémio de categoria B na Roménia. Este foi um prémio que foi um concurso que foi feito à distância também, este ano. Temos 3 alunos de ensino superior que recebem bolsas dos Rotary. Rotary Clube, desde já de Caldas da Rainha, Bom Barral, os Rotary são nossos parceiros. E depois também temos os quadros de honra que destacam o mérito escolar dos pequeninos até os maiores. Está aí um exemplo de um 5º ano, que tem 20 e tal alunos num quadro de honra de 70. Portanto, o mérito não é só para 2 ou 3, é alargado com condições de acesso. E, portanto, se quiserem e puderem conhecer mais a nossa escola, tem o nosso site e tem os contactos, e sempre que pudermos, podemos também aqui falar sobre ela no espanhol. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado. Luís da Galo, da Academia de Música de Elvas. Pois, muito bom dia a todos. Permitam-me que, em primeiro lugar, agradeça à organização o convite e a alegria que me dá pelo facto de poder partilhar este espaço convosco e a oportunidade também de
dirigir a voz neste fórum, sendo que o título deste propósito que nos junta aqui leva-nos a um conceito que é uma boa escola do ensino artístico especializado. Obrigado. E, nesse sentido, penso que não é indiferente o facto de termos entre nós a representação de variedíssimas escolas com variedíssimas circunstâncias, não é? Pelo que, potencialmente, haverá tantas boas escolas do ensino artístico especializado quanto será o número total de escolas que existem. É sempre um clichê que podemos reciclar em qualquer um dos espaços e neste tipo de fóruns. A citação do Ortega y Gasset de que o homem é o homem e a sua circunstância e depois as instituições serão exatamente também, enfim, propriedade desse tipo de pensamento. De uma maneira muito mais pragmática, partilho convosco o facto de, há um tempo, o meu filho me ter dado uma lição, justamente a este propósito, porque, fazendo aquilo que, enfim, todos fazemos de deitar à noite, via que me parecia ter demasiada roupa na cama e, portanto, quando me ia deitar, o via a transpirar e no dia seguinte lhe disse: eu se calhar tiro-te um lençol ou um cobertor que eu acho que tu tens demasiada roupa na cama. E ele foi justificando como pôde, enfim, com 6 anos, que não estava bem assim, e eu, enfim, exercendo aquilo que supostamente era a autoridade de pai, dizendo: não, tens demasiada roupa da cama, vamos tirar se calhar aqui um cobertor e tal. E ele vira-se para mim e diz-me: pai, mas quem é que sabe da minha vida? E de facto, eu não estou naquela cama e não sei se as circunstâncias em que ele está lhe são favoráveis e, portanto, nesse sentido, pensando na questão do que é uma boa escola do ensino artístico especializado e não tendo um conhecimento tão alargado daquilo que é a prática em Portugal, assumo a minha condição de erro de casting neste painel e passaria a deter-me em 3 ou 4 pontos que marcam a atividade da Academia de Música de Elvas, instituição à qual estou ligado. Primeiramente, o contexto geográfico. Portanto, trata-se de uma cidade transfronteiriça. Aliás, Elvas é uma eurocidade juntamente com Badajoz e Campo Maior e, portanto, esse é um elemento identitário que é para nós matricial. Partilho convosco algumas fotografias de atividades que fazemos juntamente com parceiros da Extremadura e juntamente também com Campo Maior, nessa lógica da eurocidade, porque, tal como as instituições, enfim, as cidades e as representações coletivas não deixam nunca de ser feitas por pessoas, não é? Ao mesmo tempo, pontualmente anunciamos também, em conjunto, uma programação cultural com diferentes elementos, como é o caso desta fotografia, e este foi um programa de rádio que fizemos com a representação da Sociedade Filarmónica de Badajoz, do Conservatório Superior de Música de Badajoz, portanto, 2 representantes de Espanha e outros 2 colegas de Portugal, a propósito dos 250 anos do nascimento de Beethoven. Paralelamente a este debate, realizámos um recital também com intervenientes de diferentes escolas. Em que participam justamente alunos dos 2 lados da fronteira. Este foi um primeiro fórum intitulado A Educação Musical em ambos os lados da raia, em que também participaram instituições justamente do ensino artístico especializado e, mais recentemente, fizemos uma reedição de um programa, enfim, famoso do final dos anos 90, transmitido na altura pela SIC, chamado Duetos Imprevistos,
convidando o mestre Vitorino de Almeida e a Bárbara Guimarães para reeditarem ao vivo este programa, selecionando cenas que para eles foram cenas marcantes e que tiveram algumas histórias associadas e que partilharam também com uma plateia justamente de alunos portugueses e espanhóis. Por outro lado, foi feita a apresentação em Elvas da obra Gaudeamus, de António Vitorino de Almeida, e que permitiu também, nesse contexto, que lhe fosse atribuída a medalha de Ordem Cultural, Mérito Cultural, em que participaram também algumas crianças, dado que esta obra integra poemas de todos os países da União Europeia e, no fundo, é um grande hino ao projeto europeu. Também esta dimensão transfronteiriça permitiu que fizéssemos um recital no momento em que as fronteiras foram reabertas e, portanto, sendo a fronteira para nós um elemento referencial, como há pouco dizia, fizemos esse recital no qual esteve também o Sr. Presidente da República. E passaria a uma outra dimensão, que é o propósito multidisciplinar. Portanto, além da música, que é a nossa vertente principal, tentamos que o nosso projeto educativo tenha também uma correlação com outras formas de arte e com outras formas de expressão, nomeadamente quando, a título de exemplo, comemoramos, por exemplo, os 250 anos do nascimento de Beethoven e esteve a partilhar essa atividade connosco, além destes elementos que já referenciei, a Maria do Céu Guerra, que leu de uma forma absolutamente memorável o testamento de Heiligenstadt, em que Beethoven assume a sua surdez e, enfim, como os fantasmas e os demónios que vêm associados perturbaram naturalmente a sua vida. Partilho convosco um pequeno excerto. Nascido com um temperamento vivo e ardente, sensível mesmo às diversões da sociedade, vi-me obrigado a isolar-me numa vida solitária. Por vezes quis colocar-me acima de tudo, mas fui então duramente repelido ao renovar a triste experiência da minha surdez. Como confessar esse defeito de um sentido que devia ser em mim mais perfeito que nos outros? De um sentido que, em tempos atrás, foi tão perfeito como poucos homens dedicados à mesma arte possuíam. Nascido com... Este é um outro projeto que desenvolvemos também com o ator Rui de Carvalho, a propósito das 4 estações de Vivaldi, que tinha a leitura prévia dos sonetos que deram origem aos concertos e que, uma vez mais, acarreta esta dimensão multidisciplinar de, no caso, ligar e combinar também a música com outras formas de expressão artística. Esta é uma outra iniciativa com o Vítor de Sousa, um recital de poesia e música, e este outro, que além da poesia e da música, tinha também uma artista plástica convidada, que durante o recital foi pintando um quadro e no final explicou as influências que teve para produzir esta obra. De uma forma, se calhar, um bocadinho menos óbvia, desenvolvemos também durante vários anos um sarau gimno-musical, portanto, em que tínhamos com grupos de ginástica da cidade um sarau, mas com música ao vivo. E fizemos no Coliseu durante alguns anos. Foi também uma experiência, enfim, com alguma relevância para nós e com algum impacto na cidade, na medida em que juntou muitas crianças. Também, no âmbito da multidisciplinaridade, foi uma iniciativa que fizemos com o António Vitorino de Almeida, o Carlos do Carmo, Maria do Céu Guerra e Inês de Medeiros, um concerto em homenagem a António Vitorino de Almeida, de resto uma figura tutelar na cidade, e este é um concerto especialmente importante para nós porque resultou de uma homenagem nesse dia em que foi feita a inauguração justamente em Elvas da rua António Vitorino de Almeida.
Carlos do Carmo, nesta sua intervenção, teve outras, enfim, mas nesta sua intervenção, a quando deste concerto, partilhou uma frase tutelar que eventualmente nos leva à ideia do que pode ser eventualmente uma boa escola de ensino artístico especializado. A ideia de que, se não encontrarmos o belo na vida, a vida passa-nos ao lado. E isso ficou como uma divisa, no fundo, deste concerto em homenagem a um amigo de longa data. Também fizemos já algum tipo de iniciativas nesta lógica multidisciplinar, associando pirotecnia, no caso, na Praça da República, em Elvas. Este outro com a cantora Rita Guerra. Esta foi uma iniciativa com o Rui de Carvalho e o Luís Represas e alunos, quer no coro, quer na orquestra, e professores, um concerto que comemorou a instituição dos direitos da criança e que depois permitiu que atribuíssemos a cada um dos alunos um diploma assinado pelos respectivos intervenientes. Aprendo com aprendiz E aceito com o peito a derrota. lembro que eu não fiz. Mas ainda vou fazer por mim. Aqui há uma manifestação muito curiosa, que é aquele rapaz que está a fazer linguagem gestual, tem um irmão surdo-mudo e veio perguntar no ensaio se podia justamente traduzir para o irmão a mensagem que a canção estava a transmitir, e foi um momento especialmente emotivo e bonito, totalmente da responsabilidade e mérito desse aluno. Um outro elemento seriam as atividades complementares àquilo que é a atividade letiva e que, de forma tão interessante, vimos também plasmado nas apresentações anteriores. Portanto, quer a interação com as escolas, quer ao nível da formação de professores. Este um workshop de composição com Eurico Carrapatoso. O grupo alemão Aleph Guitar Quartet, que fez um workshop de música contemporânea. O ensemble Rigard, um workshop com o professor Christopher Bachmann sobre música contemporânea, o notável projeto do grupo de música contemporânea de Lisboa, o Peixinho é Fixe, que fizeram também no auditório da Academia, o Quinteto da Oud Salum numa outra vertente, na vertente do jazz, e um masterclass de backing vocals com a Rita Guerra e com a professora Joana Godinho. Um último aspecto que convocaria para esta apresentação é a perspectiva eclética, que está também, no fundo, no ADN da nossa escola e, de resto, foi sendo aflorada ao longo destes passos anteriores, mas quer pela matriz, obviamente, de natureza erudita ou clássica, por mais que os rótulos sejam falíveis. Este outro exemplo de música de filmes, que foi feito com um pianista que reproduzia a circunstância do cinema mudo. Este mais recente, o grupo Lux NM de Berlim, que fez também uma atuação. Com a Sofia Escobar, a realidade dos musicais e a sua vastíssima experiência no West End. Este outro, um concerto com um coro de Hong Kong, o Hong Kong Children's Choir, que esteve na inauguração na abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim. E uma entrevista que os alunos tiveram a oportunidade de fazer ao TIM, dos chutes e pontapés, que curiosamente tem também um passado ligado ao ensino artístico especializado, porque foi aluno de contrabaixo do Conservatório de Música de Lisboa e chegou a ser professor de contrabaixo no Conservatório de Santarém. E, portanto, foi muito interessante também os alunos perceberem que, enfim, como diz o livro do José Régio, há mais mundos. E
e justamente contactar, não por via do mediatismo de algumas figuras, mas da história contada na primeira pessoa, tem-se revelado uma experiência insubstituível. Depois tocou com alguns alunos e professores, partilho convosco um pequeno exemplo. E para terminar, sempre a ideia de termos associados alguns diplomas que vão, no fundo, também marcando a passagem dos alunos por estas várias experiências. Este foi um concerto de homenagem ao Carlos do Carmo. Conheces bem quando à noite pela proa, quantas. E também com a questão do diploma, não é? Este outro um concerto com o Luís Represas, e já agora em pandemia fizemos uma iniciativa com diferentes personalidades da cultura portuguesa, o Sérgio Godinho, o Jorge Palma, o Pedro Brunhosa, o José Cida, a Mafalda Veiga, entre outros, o Vítor de Sousa, Simão de Oliveira e o Rui de Carvalho, em que os alunos tiveram a oportunidade de contactar com estas pessoas e ouvi-las, como dizia há pouco, na primeira pessoa. Pois, como dizia no início, assumo a minha condição de erro de casting, mas porventura se há alguma, em jeito de conclusão, alguma ideia que pode ficar do que pode ser uma escola, enfim, de referência do ensino artístico especializado, pode ser a ideia de uma escola, como dizia Agostinho da Silva, que mostre que é possível ser poeta à solta, não é? E, portanto, ter liberdade de pensamento, ter liberdade de estética, ter liberdade de acesso ao conhecimento, porque também, como dizia Agostinho da Silva, só vale a pena ser vadio se souber contemplar o mundo. Atribuem a frase a Mozart, não sei se é dele, em bom rigor, mas pelo menos na convicção com que vou-la dirijo, estou certo e não discuto essa convicção. Da imensidão do meu nada, muito obrigado a todos e desejo-vos tudo. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado aos três. Muitos parabéns pelos vossos projetos. São, sem dúvida, uma referência para todos nós. De certeza que suscitou interesse na nossa audiência. Eu aproveito para as pessoas que estão em casa também vão fazendo comentários. Por exemplo, o Sérgio Carvalho diz que uma boa escola do ensino artístico especializado é aquela que promove a democratização do ensino e nesse exercício consegue também alunos de excelência. Alguém identificado como EMLP Levante diz que é uma escola que deve ter identidade e, aproveitando esta deixa da identidade, uma das particularidades do nosso ensino é as diferentes identidades que cada escola tem. E isso é possível, talvez, pela autonomia que temos. Cada escola tem, desde a autonomia pedagógica, a autonomia financeira e administrativa, e isso permite-nos, há relativamente poucos anos, que é uma questão pertinente, mas que foi muito bem-vinda para nós podermos desenvolver os nossos projetos. Enquanto vocês vão pensando em colocar questões e têm ali o microfone, vão-me dizendo o que é que se querem ou não colocar questões. Eu também vos lançava este repto de falarem um bocadinho sobre isso. Seria possível vocês desenvolverem o vosso trabalho sem essa autonomia, não é? Quando estávamos, por exemplo, agregados aos conservatórios, aquela coisa um bocadinho surreal, ainda mais nos tempos de hoje, de prestarmos a vassalagem aos conservatórios públicos. O que é que vocês pensam disso? Esta autonomia dá-vos margem, permite que desenvolvam projetos tão diferentes, não é? E podemos passar por estilos tão diferentes até.
E ainda uma outra questão, é que tudo isto só é possível com os professores, não é? E os professores das nossas escolas vivem particularidades também muito, muito especiais, porque em que outro ensino é que os professores fazem concertos ou se apresentam fora de horas, fins de semana, a noites, coisas... e isso nós sabemos por experiência que podemos contar com eles. Mas não deixa de ser um desafio criarmos condições para haver motivação para os professores participarem. Por isso, nestes dois domínios, gostava que me falassem um pouco, por um lado, a autonomia, por outro lado, a questão dos vossos professores e do quanto eles são ou não, este não existe, na verdade, importantes nas vossas escolas. Força. Olá, novamente. A autonomia é muito importante porque eu vivo muita liberdade e a liberdade de poder fundar uma escola para mim vai ficar para sempre marcado, não é? Porque foi um desafio que eu não sabia se ia conseguir, tive que arriscar. Mas hoje em dia a liberdade que nós temos para ter autonomia tem muito a ver com o princípio da educação artística. Se temos essa liberdade, essa autonomia, ela está também nos professores e muitas vezes os projetos, os próprios conteúdos têm esse cunho pessoal dos professores, não é? Os alunos são o reflexo desses professores que nós temos e temos que os tratar muito bem. A minha preocupação enquanto diretor da academia, fundador, eu também sou professor, não é? A minha formação, sou oboísta e acabo por, num instrumento difícil, que são as palhetas, fazer o instrumento funcionar. E a escola tem que ser assim, temos sempre muitas coisas difíceis e tem que funcionar, não é? E o corpo docente, para mim, é a estrela da minha escola. Portanto, eu não posso dizer que não podia estar aqui sem falar dos professores, que são a parte mais importante do ensino artístico em Portugal e em qualquer escola. Não sei se respondo a Carlos, mas acho que para mim chega-me sobre os professores e sobre... Sim, tentando alguns comentários sobre esses dois assuntos. Em relação à autonomia, aquilo que nós assistimos agora, que são 3 escolas que de alguma forma têm projetos, obviamente, baseados no ensino artístico e na cultura, de alguma forma, porque todos eles têm atividades muito relevantes por aquilo que vimos agora, mas essa autonomia faz com que parece-me que sejamos realmente 3 projetos muito diferentes, com géneros muito diferentes, e isso também não seria possível se tivéssemos que estar formatados, obviamente, numa lógica puramente ou do ensino artístico especializado, ou obedecer a um guião muito, muito estanque. Portanto, acho que isso, a riqueza dessa autonomia é importantíssimo. No nosso caso em particular, também é importante porque procuramos sempre diversificar a nossa área de ação e com isso também envolver a parte pedagógica e a parte do ensino especializado. Em relação aos professores, obviamente todos temos de estar de acordo aqui com as palavras do Pedro, não é? Isso é uma, digamos assim, uma característica importantíssima em qualquer escola, quer ela seja do ensino artístico, quer não é? O professor é que faz... Os professores é que fazem a escola, mas efetivamente é desafiante. É muito desafiante porque efetivamente os fins de semana, as noites, os ensaios extra são um paradigma muito diferente do ensino regular, em que, claro que há sempre professores que fazem atividades, há os clubes, há muitas coisas que estão dentro e que cabem, felizmente, dentro daquilo que é a atividade regular de muitos agrupamentos, que nós vamos também conhecendo, mas efetivamente é desafiante e é importante, efetivamente, dar relevância a esta parte da gestão humana que penso que o gosto pela música, ou pela dança, ou pelas artes, comanda um pouco, porque às vezes são coisas loucas, não é? São fins de semana sem descansar. Muitas vezes há aqui também uma dimensão importante que eu gostaria de acrescentar a esta questão dos professores, que é, se calhar nós somos Alcobaça, somos uma região relativamente periférica,
e temos um corpo docente relativamente estável, alguns realmente com um horário que podem se dedicar à sua escola de uma forma mais presente, mas temos muitos professores que dão aulas em 2 escolas, em 3 escolas, portanto, e esta realidade também torna muito difícil a nossa vida, que é uma realidade que de alguma forma tem diferença para o ensino regular, em que há uma lógica diferente. Portanto, nesse aspecto também é um desafio que os professores que andam de escola em escola consigam dar um pouco de si e fazer crescer estes projetos. Falando em periferia, Elvas, se calhar, tem alguma coisa a dizer sobre isso. Mas focando em especial nesta questão que coloquei. Sim, de resto, a primeira dimensão que expus foi justamente essa, não é? O contexto geográfico e, enfim, para todos os efeitos, essa dimensão transfronteiriça e da interioridade é indissociável da nossa realidade, não é? Uma vez ouvi dizer que Elvas e Badajoz são as 2 cidades europeias de países diferentes que estão mais perto uma da outra. Eu não sei se é verdade ou não. Confesso a minha ignorância em termos de geografia para atestar essa realidade, mas, como dizem os italianos, se non è vero, è ben trovato. E a verdade é que não vivemos sem essa circunstância, não é? Por outro lado, o trunfo da autonomia é obviamente um trunfo fundamental que temos à nossa disposição, mas no limite eu até colocaria como prioridade as pessoas, porque a capacidade de sonhar, de se reinventar e de construir que as pessoas têm é o trunfo maior que se sobrepõe a todos os outros, e a história está inundada de exemplos desses. Volto a citar o Agostinho da Silva, que dizia que com 24 horas de antecedência dou uma aula do que quer que seja. É óbvio que não é para levar à letra naturalmente esta expressão, mas o que ela simboliza de entrega e de empenho e de dedicação. E portanto, tenho também a felicidade, como os meus colegas, de pertencer a uma escola em que os professores, além de ser um corpo docente estável na última década, de serem de facto de uma entrega e de uma dedicação e do empenho inaudito, e portanto a autonomia, como disse, é um trunfo fundamental para nós, mas ainda à frente da autonomia eu colocaria justamente as pessoas. Muito obrigado. Sabem que nunca é demais falar em autonomia quando, ainda nos dias que correm, há algumas ideias de poder, inclusivamente, definir-se por região determinados instrumentos a aprender em determinada escola, limitar essas decisões das escolas. Por isso, é muito importante que sempre que temos a oportunidade de levantar essa bandeira da autonomia, o possamos fazer. Lanço-vos agora o desafio, se quiserem aproveitar para fazer algum comentário ou colocar alguma questão aos intervenientes. Alguém gostaria de o fazer? Força. Se não se importa de ir ali ao microfone para que as pessoas em casa também a consigam ouvir. Entretanto, posso dizer que há um bocado identifiquei o MLP Levante sem saber quem era, mas, entretanto, a Ângela Soares, da Escola de Música de Leça de Palmeiras, já se identificou, e por isso é naquele. Já se identificou, por isso fica aqui também essa retificação. E o Sérgio Carvalho também estava a focar a questão dos professores e do número de escolas que têm que lecionar e do problema que isso constitui também para muitas escolas. Eu quero deixar aqui um comentário para fazer a ponte já com o próximo painel. E uma eu particularmente fico super contente com o que se está a passar nas escolas do ensino artístico especializado, porque, de facto, trabalhar por projetos hoje
é uma forma de desenvolver o currículo da forma mais integrada. Mas põe-se-me aqui uma questão, que é exatamente para o painel que vem a seguir. Como avaliar os alunos? E eu gostaria depois, se pudessem, ou deixamos para o painel seguinte, como é que, de facto, todos estes projetos, todos estes workshops, concertos, tudo isto que aqui todos falaram, relativamente, nomeadamente, aos recitais poéticos, artes plásticas, saraus, himno, pirotécnico, etc., etc., todas essas atividades externas, que são o resultado dos projetos, que são o resultado do trabalho interdisciplinar entre os diferentes professores, não é? Como é que isso depois se reflete na avaliação dos alunos participantes e na avaliação do próprio projeto? O segundo comentário era exatamente a formação dos professores. Sendo eu professora na Escola das Artes, no mestrado em ensino da música, por lá passam estes jovens que depois vão, ou já estão a trabalhar e fazem a profissionalização connosco, ou já são professores há muito tempo e passam a fazer formações contínuas. E a minha questão é que, realmente, muitos deles nos dizem que têm grandes dificuldades em conciliar todas essas atividades nestas escolas, que são umas boas escolas e que nós vimos aqui, que estão cheias de atividades e atividades que são aquilo que nós chamamos no espaço público da educação, não estão fechadas nas quatro paredes, e muitas vezes elas têm a dificuldade, especialmente quando dão não só numa escola, mas em duas e em três. São uma espécie de bombeiros. Portanto, a nossa questão é esta, e fazer também um desafio a estas escolas que estão aqui, que é, estamos abertos a fazerem um protocolo com a nossa Escola das Artes. Não é a professora Sofia Serra, ela está ali, é coordenadora do mestrado, não vi aí nenhuma dessas parcerias. Muito obrigada. Muito obrigado também, professora. E eu, em relação à avaliação, vou deixar para o seguinte, mas só dizer o seguinte, que formalmente as atividades que acontecem fora de horas não podem contar para a avaliação dos alunos. Por isso, muitos de nós se calhar não sabem isso, mas é um facto que numa escola artística, naturalmente, isso não se compreende, mas pronto, vou deixar esta questão, se não se importa, para o painel seguinte, porque vale mesmo a pena e porque a avaliação é muito mais do que classificação, não é? Não é classificação, exatamente, e por isso, com certeza, no painel seguinte vão falar sobre isso. Relativamente à segunda questão, vale a pena nós falarmos um bocadinho sobre isso. Quem quer pegar nisso? Luís, força. Nós, de certa forma, detivemos-nos aqui na ponta visível do iceberg. Portanto, por baixo da linha d'água há naturalmente aquilo que é o espaço que a escola cumpre na sua matriz de atividade letiva e, portanto, esse obviamente é o primado. Mas uma segunda questão que eventualmente pode não ser tão visível, mesmo mergulhando já debaixo d'água, que é o facto de justamente o contexto e a circunstância ditarem com que muitos dos nossos projetos tenham que ser reinventados por uma questão de sobrevivência. E, portanto, já que o fazemos, que resulte também algo bonito disso. Mas não deixa de ser um propósito estruturante, que é o facto de planos de atividades e de atividades externas, como referiu, poderem ser um caminho também para o financiamento externo e para obter, naturalmente, verbas que ajudam à sustentabilidade do próprio projeto. E justamente essa é uma dimensão que
não é possível remover da equação. Não é? Portanto, eu diria que, apesar daquilo que é a vocação primeira da escola, arranjar alternativas para que ela continue essa vocação primeira e que, ao mesmo tempo, junto da comunidade, junto da população, no contexto de uma região, enfim, no nosso caso também no contexto já de duas regiões de países diferentes, seja possível deixar um legado, porventura, interessante, sobretudo nos alunos, porque fica uma marca para a vida, não é? Muitos não seguem música e vivemos bem com isso, mas aquilo que fica para que justamente, como dizia o Carlos do Carmo, a vida não lhes passa ao lado, é uma marca indelével. Luís, muito obrigado. Eu gostava de acrescentar também a esta resposta que podem dar à professora. Ainda não? Sabe que não temos muito tempo, nós gostávamos de falar sobre muita coisa e de aprofundar, mas não é possível. Mas a Ângela de Leça da Palmeira também pergunta como é que se financia estas atividades todas. Ela pergunta especificamente ao Luís, mas é uma pergunta para nós todos, porque a maioria das escolas desenvolve uma série de atividades fora do seu âmbito pedagógico. Como é que se financia isto, sendo que, para nós, escolas do ensino artístico, é absolutamente fundamental essa componente cultural e artística. Por isso, António, também com a responsabilidade de tantos projetos extra, não é? Tantos projetos desde festivais a concursos, como é que isto também se financia e como é que se consegue levar avante? Não será, com certeza, com o contrato de patrocínio. Não me parece que fosse possível fazer tudo isto apenas, não desdenhando, obviamente, dos contratos de patrocínio, mas não parece que isso fosse possível. No nosso caso em particular, claro que os poderes políticos locais são importantíssimos, portanto nós, de alguma forma, quer no ensino artístico, muitas vezes os contratos de patrocínio ficam aquém, portanto, mesmo no próprio ensino especializado nós temos apoios locais, que depois, como o nosso projeto, como referi, é abrangente, tentamos que umas atividades de alguma forma potenciem as outras. Não necessariamente só pensando no dinheiro, digamos assim, mas que criem condições culturais nas sociedades onde nós nos implementamos para que a procura pelas artes seja maior. Isso obviamente leva a mais público, leva a mais bilheteira, leva obviamente também a financiamentos próprios e depois também as parcerias, que em 15 minutos é muito difícil de explicar todas as parcerias. Efetivamente temos parcerias com escolas, recebemos alunos de mestrado, obviamente estamos sempre abertos a mais. Agradeço a minha professora de mestrado, tive o prazer de ser seu aluno em psicopedagogia, se não me engano, na Escola Superior de Música de Lisboa. Bem, estava a reconhecer e efetivamente todas essas parcerias são importantes. Agora desviei-me um bocadinho, mas em relação a tudo isso, também, por exemplo, na área social em que falei, nós também temos uma diversificação de receita, portanto nós também trabalhamos com privados e tudo isso, todo este bolo para nós é muito importante, e lá está, esta gestão que nós fazemos do topo, digamos assim, permite equilibrar orçamentos, permite gerir a escola. Mas só aflorando um bocadinho, não falando necessariamente da avaliação, mas como é que nós avaliamos a motivação de um aluno. E isso é que é fundamental e que nós... Por isso é que nós pomos os alunos no palco do Sister Música. Não é para os envergonhar, mas para que eles percebam que, epá, é isto, então se calhar se o professor me manda estudar aquela escala, eu tenho que ir para casa, não é estudar 50, mas estudar 100 vezes. E deixar o iPad e deixar o iPhone. Quer dizer, eu acho que vivemos também numa fase, é muito normal ouvir estes comentários, mas efetivamente eu também tenho... Já chegámos à conclusão, temos filhos mais ou menos da mesma idade, um filho com 11 e uma filha com 5, e... reinventarmos um pouco o ensino da música é importante, e há pouco o orador anterior também referiu isso, mas
daquilo que já fazemos, se efetivamente os alunos não participarem, se não os pusermos à frente, eles não vão por si só, e por mais que a escola tenha prestígio e por tudo o que já foi falado, não vão aparecer para estar no ensino artístico, não vão ter interesse para continuar, não vão explorar essa área, quer seja para continuar os estudos para a frente, ou não, ou para realmente que nós costumamos ter um discurso para os nossos professores, internamente, e penso que é global às escolas de ensino artístico, que é que nós estamos a formar os miúdos para quem quiser seguir, eventualmente ter essa base, estamos a formar as famílias para conseguirem perceber que a cultura é importantíssima nas suas vidas e na dinâmica regional, e portanto, não tanto tentar dar uma resposta concreta sobre o que é o ensino artístico especializado, mas tentar, através das experiências e daquilo que nós fazemos, contribuir para o pensamento e para a discussão, não é? Pedro, para terminar as vossas intervenções, alguma coisa a dizer sobre estas questões últimas que foram levantadas? Sim, estou alinhado, porque nós, as escolas, fazemos um esforço muito grande para conseguir pequenas migalhas aqui e acolá, para apresentar grandes eventos, e quem olha para aquilo, bem, estão aqui a receber rios de dinheiro de todo lado. Não, fizemos muita coisa em pandemia, com muito mais esforço, e conseguimos manter a sobrevivência das atividades culturais, que foi pouco que se via, eram as escolas que estavam a fazer. As câmaras cancelaram tudo, toda a gente cancelou tudo, e as escolas continuaram a fazer. Nós, na academia, investimos em técnicos para fazer gravação com os alunos em casa e ter de trabalhar, poder organizar esse material, e podemos ter um canal do YouTube a promover o trabalho dos alunos, eles sentirem-se que o seu trabalho não era só para estar em quatro paredes. Portanto, as escolas foram o verdadeiro motor cultural da pandemia, não é? E acho que ninguém tem dúvidas sobre isso. E o que se fez nessa área foi ajudar os alunos a criar-lhes uma esperança. Isso é a minha melhor forma de avaliar uma escola e uns alunos, não é? Depois, a seguir, relativamente à formação que falou, das parcerias, nós temos muitas e, portanto, temos sempre espaço para que os professores possam fazer mestrados, doutoramentos, porque também temos, e é muito importante a formação, e eu também gosto muito de aprender. Muito obrigado, Pedro, e temos que terminar. Gostava muito de falar sobre vários outros temas, como a questão das parcerias institucionais, que são absolutamente importantes, quer locais, quer a nível nacional, para nós podermos desenvolver os nossos projetos. Mas não conseguimos falar de tudo, não é? Três grandes áreas de ação das escolas do ensino artístico especializado, ao nível pedagógico, dentro das nossas escolas, ao nível comunitário, no trabalho que desenvolvemos em parceria, por exemplo, com câmaras municipais, nos jardins de infância, nas escolas de primeiro ciclo, com os idosos, na sequência daquilo que o Filipe falava há pouco. A grande parte das nossas escolas desenvolve esse trabalho, e depois a questão da área cultural e artística, que para nós é indissociável do trabalho que desenvolvemos. Por isso, assim, se é possível, assim, muito resumidamente, uma boa escola de ensino artístico é uma escola que pode cobrir estas três áreas. Felizmente, temos muitas em Portugal nessas condições. Muito obrigado a todos e até já ao próximo painel. Só um pequeno aviso. Nós tínhamos programado um coffee break só para hora de hoje. No entanto, considerando o número de congressistas que estão neste exato momento, conseguimos alargar a todos. No entanto, só podem entrar